Oi pessoal, chegamos aí na nossa sexta aula, né? Tem umas 3 probleminhas aí pra vocês. Vamos lá, dá uma pausa, né? Tenta fazer, eu vou sair aqui da frente. Bom, primeiro problema lá, né? Você acha na nossa numeração, a gente tem um triângulo ABC, esse triângulo ele tá inscrito aí numa circunferência. A gente sabe que os lados, você tem dois lados aqui, um medindo 5 e um medindo 6, e se você traçar a altura, né, relativa ao terceiro lado, essa altura vale 3. A nossa pergunta aí do problema é simples, né? A pergunta é quanto é que vale o raio dessa circunferência, onde esse triângulo está inscrito, tá bom? E aí, né? E aí, como é que a gente vai fazer, né? Pessoal, vamos lá, vamos ver? Vamos ver? Se você não quiser ver a solução, você pausa aí o vídeo, vou começar a resolver agora. Pessoal, para matar esse problema, a gente vai aproveitar na ideias de aulas anteriores, né? Quando a gente falou de circunferência, de ângulos na circunferência. Então a ideia vai ser o seguinte, eu vou pegar aqui ó, esse ângulozinho e vou chamar de alfa. Então a solução vai ser parecida com o sexto problema, né, que a gente viu no finalzinho da aula anterior. Vamos pegar esse ângulo alfa e calcular o seno dele, né, para a gente descobrir quanto que ele vale. Vamos lá, o seno de alfa vai ser o seguinte, bom, primeiro, né, alfa é claramente aí um ângulo agudo, né, e a gente sabe que o seno dele é cateto oposto sobre hipotenusa, é 3 sobre 6, ou seja, é meio. E aí, né, quem é esse ângulo agudo que tem seno igual a meio, né, tem que ser o ângulo de 30 graus, certinho? Então, esse ângulo alfa, ele é um ângulo de 30 graus e ele é um ângulo inscrito. E ele está olhando para o arco AB, né? O arco AB, então, por sua vez, ele vai medir o dobro, não é isso? 60 graus. Lembra dessa história, né? O ângulo inscrito, ele vale metade do arco para onde ele está olhando. Então, esse arco AB, ele vale 60 graus. Se a gente ligar os pontos A e B com o centro O, o que vai acontecer, né? Você vai ter aqui raio e aqui raio. Se esses lados são iguais, raio e raio, é porque os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, esse ângulozinho aqui e esse ângulo aqui são iguais. E o terceiro ângulo é um ângulo central oposto aqui a um arco de 60. Então, ele vale 60. Esse ângulo vale 60 e os outros dois são iguaizinhos, né? Poxa, se os outros dois são iguaizinhos, eles somam 120 e cada um vale 60. Opa! 3 ângulos de 60, quer dizer, esse triângulo é um triângulo equilátero. Então a gente descobriu que o triângulo AOB é um triângulo equilátero, um lado é o raio, outro lado é o raio, e o terceiro lado é o lado AB, que vale 5, né? Então, automaticamente, a gente conclui que o raio, né, é igual a 5 também, certinho? Porque o triângulo AOB é um triângulo equilátero. Então a gente partiu aqui do alfa, descobrimos que ele era 30 via trigonometria, né? E a partir daí a gente descobriu ângulos de 60, 3 ângulos de 60, triângulo equilátero. Se você conhece a medida de um dos lados, que é 5, você conhece a medida dos outros lados, né? De todos os lados, e conhece, consequentemente, o raio. Então, interessante, né? Problema que a gente vai ligando aí, vai unindo várias ideias, né? E consegue construir um raciocínio curto, né? E elegante, né? E que funciona, né? Que é muito efetivo. Legal? Pessoal, dá uma olhadinha em mais um, né? Nosso oitavo aí da lista. A gente tem um triângulo retângulo ADC, triângulo retângulo em D. Tem aqui um ângulo de 45, né? Tem um ângulo aqui de 30. Eu quero encontrar quem é esse cateto oposto ao ângulo de 30, né? Sabendo que chamando de x, né? Esse valor, e sabendo que o cateto adjacente ao ângulo de 45 vale 4 mais x. E aí, né? Como é que sai desse problema? Como é que resolve, né? Se você quiser pensar mais um pouquinho, você pausa o vídeo. Se você já pensou, né? É só olhar aqui e conferir comigo o gabarito. Bom, como esse ângulo é 45 em C, é porque o outro ângulo grandão aqui em A vai ser 45 também. Ou seja, o triângulo maior, o triângulo retângulo ADC, ele é isósceles. Um cateto mede 4 mais x e o outro cateto mede 4 mais x também, certinho? E agora, né, a gente vai olhar só para o triângulo pequeno, para o triângulo ABD, e usar, né, que a gente conhece, o ângulo de 30, cateto oposto e cateto adjacente. Dá para formar com isso a tangente, né? Então, tangente de 30 graus é igual a
cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? Pessoal, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, vou substituir, né? E aí é só depois a gente sair fazendo as contas, né? Vai multiplicando em cruzado, né? Sem problema, né? Então vai ficar 4 raiz de 3 mais x raiz de 3, né? Igual a 3x. E aí vou jogar tudo para um lado, né? Jogar aqui tudo para um lado vai ficar assim. E agora, né? É só a gente passar aqui o 3 menos raiz de 3 dividindo, né? Então, vamos ver como é que vai ficar? 4 raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Bom, o que a gente faz agora, né? A gente já fez isso várias vezes. É só racionalizar. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador 3 mais raiz de 3. Né? É só fazer isso na parte de cima e na parte de baixo, no numerador e no denominador dessa fração. Então, no denominador ficou quadrado primeiro menos quadrado segundo, ficou 9 menos 3, né? 9 menos 3 vai dar 6, né? E no numerador vai ficar 12 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 vezes raiz de 3, deu 12, né? Deu 4 vezes 3, 12. Então ficou, coloco o 12 aqui em evidência, né? 12 que multiplica a raiz de 3 mais 1, tudo isso dividido por 9 menos 3, 6, né? Então chegamos aí à nossa resposta, 2 que multiplica raiz de 3 mais 1, tá bom? Certinho esse problema 8? Tranquilo? Vamos lá, vamos dar uma olhada, né? Também, pessoal, no problema 9, né? Mais um probleminha pra gente ver. A gente tem aqui, ó, BCDE é um retângulo, né? Você já tem 3 ângulos de 90, é claro que o quarto ângulo vai ter que ser 90 também. Essa altura CD, né, que é igual a BD, é igual a BE, perdão, né? BE é igual a CD, isso vale 50, né? Tem 50 aí de tamanho, né, de comprimento. E o que a gente quer saber é quanto que vale aqui essa distância entre A e B. Então, deu certo aí? Conseguiu fazer? Vamos dar uma olhadinha? Bom, vamos lá. Seguinte, né? O que a gente vai fazer aí, né? Tem que pensar direitinho, né? E agora, né? Isso parece que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? É sempre bom a gente pensar direitinho, né, antes de começar a fazer, porque às vezes tem um passo, né, que é mais rápido, né? Então, talvez valha a pena a gente perder, né, a gente ganhar um tempinho, né? Não é perder, né? A gente investir um tempinho aí no início para tentar ver uma solução rápida, né, do que depois ter que mudar de ideia e depois fazer muitas e muitas contas. Pessoal, vamos lá. Esse ângulo aqui é 90, né? Você já tem um triângulo ADE que é retângulo. A gente conhece, por exemplo, a gente conhece aqui, né, esse cateto oposto, né? O cateto vai ser x menos 50, né? É a diferença entre as duas alturas que a gente conhece. Então dá pra gente usar a trigonometria, para achar, por exemplo, né, o x em função aqui desse segmento DE, que eu não sei quanto que vale, eu vou chamar de y, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos descobrir aqui esse y primeiro, para depois a gente poder descobrir o x, né? Pelo menos a gente monta aí uma relação entre esses dois valores. Então, olhando para o triângulo, vamos lá, para o triângulo ABC, a gente pode dizer que a tangente de 60 graus ela é igual a cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é y, certinho? Tangente de 60 a gente sabe, né? A gente decorou aí, é raiz de 3. Então, com isso, a gente conseguiu matar aí o y vale x raiz de 3, o y vale x raiz de 3 não, né? O y vale x sobre raiz de 3 e a gente guarda essa informação, né? Tem que racionalizar? Não necessariamente, né? A gente pode deixar assim por enquanto, daqui a pouco a gente vê se realmente, né, é melhor racionalizar ou não, né? Depois a gente pode adiar um pouquinho essa decisão. O que a gente vai fazer agora, né? Vamos olhar agora para o triângulozinho de cima, tá? Para o triângulo ADE. Então, olhando para esse novo triângulo, a gente pode de novo aplicar a regra da tangente, só que agora tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, x menos 50, dividido pelo cateto adjacente. Só que quem é o cateto adjacente é y, que a gente descobriu que é x sobre raiz de 3. Olha que legal, né? Agora a gente vai conseguir escrever tudo somente em função de x.
Vou trocar aqui, né, a tangente de 30, vou trocar aqui ao lado por raiz de 3 sobre 3. E aí a gente vai multiplicar esse negócio cruzado. O 3 multiplica o x menos 50, então vai ficar 3x menos 150, e o x sobre raiz de 3 multiplica o raiz de 3. Então vê, né, que foi uma boa ideia não racionalizar, né? Porque agora o raiz de 3 dividindo com o raiz de 3 multiplicando vai cancelar e vai ficar aí, ó, mais simples pra gente, né? Não vai aparecer raiz de 3 na história. Arrumando, né, tudo que é x, tem x para um lado que não tem para o outro, você consegue achar aí que o x vale 150 dividido por 2, 150 dividido por 2 deu 75. Certinho, pessoal? Então fechamos aí, né? Conseguimos descobrir o que a gente queria, o x vale 75. Pessoal, te volto aí para mais uma aula, né? Vendo aí um desafio, né? Sempre legal a gente fechar aí com uma questão de um nível um pouquinho acima, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vê aí, próximo vídeo, aguardem.